Né? Mais uma aula com aplicações da integral definida, beleza? Na última aula a gente viu o conteúdo de aplicações da integral, só que com área, né? Área abaixo da curva ou entre curvas, né? Que também dá para fazer o cálculo de área entre curvas, beleza? Então aqui a gente vai começar a ver a parte de cálculo de volume, tá? E algumas técnicas, né, para calcular esse volume. E depois, né, a gente vai ver coordenadas polares, tá? Logo em seguida. É o próximo assunto, né? Então, nossa segunda prova vai ser esses dois assuntos, aplicações da integral e coordenadas polares, beleza? Então, vamos lá. Aqui, né, tem uma ilustraçãozinha, né, de como a gente calcula a área, né? São vários retângulos, né, que a gente pega e faz o somatório dessas áreas desses retângulos, né, abaixo da curva, limitado pela reta x igual a A e x igual a B, né? A gente viu isso lá no cálculo de área, certo? E essa variação aqui, xi menos 1 e xi, é o nosso ΔX. A variação ΔXi, né? É a variação aqui da largura dos retângulos, certo? Essa diferença aqui. Então, a variação é o nosso dx, né? dx, a integral dx. Porém, quando a gente faz uma rotação dessa figura plana aqui em torno do eixo x, certo? Fazendo uma rotação aqui em torno do eixo x, né? A gente vai gerar um sólido de revolução, certo? E quando a gente faz isso, né, automaticamente ele vai nos dar aqui discos, né? Se você observar aqui, né, ele nos dá aqui um disco, certo? Claro que aqui ele fez um terço, né? Pegou apenas 3 octantes, certo? Para mostrar, já que a gente traz para o 3D, né? Então, aqui a gente tem um disco. Então, a área desses discos pode ser calculadas, né? Pode ser calculadas. Porém, se vocês observarem aqui, isso aqui vai gerar uma circunferência, né? Vão ter várias circunferências, né, de vários tamanhos, vários raios, né? No caso aqui, com raios diferentes, certo? Aqui é o raio, certo? Então, a gente tem várias circunferências. Então, tem como calcular, né, essas áreas, né? Lá no ensino médio e também em geometria espacial, né? Não sei se todos aqui vão ter essa disciplina obrigatória, mas eu creio que somente quem é da matemática, né? Tem essa disciplina de geometria espacial. Então, na geometria espacial, a gente tem lá o princípio de Cavalieri, ou desculpa, de Cavalieri, né? Onde a gente tem aqui vários amontoados desse disco, né? Pensa assim, eu vou colocar um CD em cima do outro, certo? Gerando aqui, no caso, vai gerar um cilindro, né? Se a gente colocar um CD em cima do outro, certo? Já que eles têm um formato circular, beleza? Então, colocando em cima do outro, vai gerar um volume, e esse volume é chamado de cilindro, né? Aqui, como são várias circunferências, né? Vários círculos de raios diferentes, então a gente tende a fazer a área de cada círculo e somar depois, certo? A gente faz isso, assim como a gente fez com a área. Vários retângulos, somando a área desses vários retângulos, a gente encontra a área abaixo da curva. Então, para encontrar o volume, eu tenho que somar as áreas dessas circunferências. Somando as áreas delas, a gente vai ter o volume, beleza? Esse é o princípio. Só que aqui no cálculo, a gente não utiliza nenhuma formulazinha, né? A gente utiliza
a integral para calcular, né? Então, aqui, continua sendo basicamente a mesma definição para o cálculo de área, né? A integral tem que ser contínua, ou desculpa, a função tem que ser contínua no intervalo, né? Positiva nesse intervalo, certo? E esse volume, né, digamos, esse sólido que vai ser gerado, a gente chama ele de conjunto B, que é um conjunto obtido por uma rotação, tá? Então, essa rotação vai gerar um volume, né? Um sólido, beleza? Vai gerar um sólido. Então, todo sólido tem como calcular o volume, certo? Então, girando em torno do eixo X aqui, né, como ele está girando em torno do eixo X, beleza? Ele gera esse sólido que a gente chama de conjunto A, ou conjunto B. E o conjunto A é o plano limitado, tá? É um certo conjunto limitado por x igual a A e x igual a B, certo? Então, aqui tem o x igual a A, certo? E bem aqui eu tenho o x igual a B. Ou seja, ele também está limitado, né? Esse sólido aqui também está limitado. Beleza? Então, a gente tem que esse volume aqui, ou que esse sólido, a gente pode calcular o volume dele. Beleza? Então, vamos lá, né? Vamos ver aqui, né? Aqui eu vou passar um pouco essa parte, mas o interessante é que vocês vejam o seguinte. O que é isso daqui, ó? O que é isso daqui? Hein, pessoal? O que é isso aqui? É o cálculo do volume. Olha só, quando a gente calcula o volume no caso a área, desculpa, a área desse círculo aqui, certo? Já que a gente está girando em torno do eixo, então ele vai gerar vários círculos. E tem como calcular a área desse círculo, certo? A área desse círculo aqui, a gente aprendeu lá no ensino fundamental, e também no ensino médio, né, em alguns casos, e a área desse círculo é dado como π vezes r, que é o raio, ao quadrado, beleza? Então, olha só, π vezes r ao quadrado. Então, se a gente somar vários círculos, né, várias áreas desses círculos, a gente vai ter o quê? Vai ter ainda um ΔX aqui, certo? Que é a espessura desses discos que vão sendo formados aqui. Digamos que essa espessura seja a mínima, né? A mínima. Então, essa espessura, no caso, vai ser a distância de A até B, né? São várias distâncias pequenas. Então, esse ΔX aqui, ΔXi, certo? Vai ser, digamos, a nossa altura agora, né? Então, a altura vezes a área, certo? Várias vezes. Eu vou multiplicar várias vezes essa área do retângulo. Ou, desculpa, essa área do círculo, beleza? Quantas vezes eu vou multiplicar? Vou multiplicar ΔXi. ΔX, certo? Ou seja, deixa eu melhorar isso aqui. Quem é esse R aqui? Esse R, se vocês observarem aqui, o R está aqui, certo? É o raio. O raio está aqui. Mas se vocês observarem, aqui, ó, o raio vem até aqui, nessa circunferência maior. Aqui vem até aqui. Aqui é só para ilustrar, mas no caso ele viria até aqui, certo? Aqui ele viria até mais ou menos aqui assim. Então vocês podem ver que o que varia aqui é o raio. E o raio vai até onde?
vai até a borda. E essa borda é denotada por quem? Olha só, essa borda é quem? A nossa curva da função, certo? Nossa f, que é a função. Então, esse r aqui eu posso dizer que são os nossos f, x, y, certo? Já que são os raios f, x, y. A altura, né, que é esse comprimento aqui, que a gente chama de h, né? A altura é sempre denotada por h. Para calcular o volume, a gente tem 3 medidas, né? A área da base vezes a altura. Então, a área do círculo vezes a altura, certo? Só que quem é essa altura? Essa altura são os nossos delta xi. Então, vezes delta... Opa! Isso aqui é para calcular o volume, tá? Volume. Então, volume calculado assim, certo? A área da base vezes a altura. Digamos que aqui seja a área de... Ou, desculpa, o volume do cilindro, né? Figuras cilíndricas, né? Objetos cilíndricos. Então, a gente tem aqui que esse H vai ser o nosso delta xi. Delta xi, certo? Só que aqui está ao quadrado, então a nossa função vai continuar e vai permanecer ao quadrado aqui, certo? E o π? O π é constante. Se ele é constante, ele continua aqui, certo? Então, o nosso volume no cálculo diferencial, ele é visto desta maneira aqui. Ou seja, o raio, são vários raios aqui, né? Já que são raios de vários comprimentos que a gente vai tendo durante o percurso da nossa curva, certo? Gerada pela função. Então, o R é o fxi. O ΔXi ainda continua sendo a distância aqui, a espessura. No caso agora são digamos, discos, né? Dos discos que vão sendo formados aqui dentro desse volume, beleza? Desse sólido, desculpa, desse sólido. Então, o volume agora é descrito dessa maneira, tá? Então aqui, ó, ele traz que o conjunto, né, P de pontos ali, do ponto A até o ponto B, ou seja, nosso intervalo de integração AB, pode ser particionado, né, em vários x1, x2, x3, x4 até xn, né? Sempre um menor que o outro, certo? Então a gente pode, né, ele chama aqui esse CI, no caso aqui para diferenciar, né, XI de CI. Mas o XI, esse CI, se vocês observarem aqui, ó, CI barra, ele coloca como XI menos 1. É só para diferenciar, tá? Mas lá no final vai voltar a ser XI, certo? Então, o volume nada mais é do que a somatória, certo? Somatória de π vezes esses FCI, né? Que é o XI menos 1, XI menos 2, XI menos 3, até xn ao quadrado, delta xi, beleza? Então, lá no cálculo de área, a gente tinha a somatória da base vezes a altura, certo? Que era só o f de xi, delta xi. Aqui a gente tem um volume. E como a gente está girando em torno de um eixo, ele vai gerando vários discos, certo? E a área desses discos é dada por πr ao quadrado, certo? Só que πr ao quadrado agora se torna aqui para a gente π vezes f de xi ao quadrado. Então aqui, ó, para chegar logo aos finalmente, né? O nosso volume pode ser calculado dessa forma. Tá? Ou seja, quem é esse dx? É o nosso ΔXi, tá? Quem é esse f de x? É a função. Só que esses ci's aqui dentro, né? No caso, f de ci barra barra,
São números que estão na partição, que estão ali naquele intervalo, no caso que o intervalo é de A até B, certo? Da partição P. Aqui a gente pegou vários xi aqui que estão nesse intervalo, né? Uma partição desse intervalo. Beleza? Então a gente chega aqui na conclusão que o volume pode ser calculado como sendo, já que π é constante, pula para fora da integral, certo? Então, π vezes a integral de A até B da f da função ao quadrado dx. Tá? Então, essa daqui é a forma mais básica de calcular o volume. Vai ser sempre assim? Na maioria das vezes, tá? Calcular o volume. O que diferenciou de calcular a área? O que está de diferente aqui para calcular a área? Só o quadrado, né? E aqui o π. Já que o π denota áreas de círculos, certo? Então aqui a gente incluiu o π e aqui ao quadrado, certo? Então essa é a única, digamos, a diferença para calcular a área. Né? Então vamos lá. E é claro que a gente pode calcular em direções, né? No caso, na direção de y ou direção de x. Aqui nas figuras, eles mostram girando em torno do eixo x. Mas eu também posso girar em torno do eixo y, tá? Posso fazer isso aqui. Girar em torno do eixo y. A gente vai ver mais na frente, tá? Vamos lá. Então tá aqui. Está definido o volume. É calculado por π vezes a integral de A até B de f de x ao quadrado dx. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui. Aqui, ó, ele mostra nessa função como calcular o volume de um sólido pela rotação. Certo? Então, vamos calcular o volume desse sólido aqui. Quem é esse sólido aqui? Quem é esse sólido? Deixa eu abrir o GeoGebra aqui. GeoGebra. Só um minutinho, pessoal. Rapidinho aqui. Vamos lá. Só voltando aqui. Deixa eu voltar aqui, né, para ver se a imagem está grado direitinho. Vamos lá. Voltar para cá. Então, quem é aquela figura lá? XR ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a r ao quadrado. Olha lá quem é essa figura. Essa figura aqui é círculo, certo? De raio 1. Nesse caso aqui é raio 1 porque esse R não está definido, então a gente pode modificar o raio, beleza? Bom, então vou colocar aqui o raio sendo 1. Mas no caso aqui, essa figura aqui, ela é genérica, né? Ou seja, a gente não sabe o raio. Se a gente tiver o raio, tem como saber aqui calcular e saber direitinho quem é realmente essa função, essa equação que indica que é uma circunferência, ou um círculo aqui no caso, né? Já que é menor ou igual. Beleza? Então, menor ou igual, a gente pega tudo menor ou igual
ao raio ao quadrado. No caso, o raio aqui, coloquei como sendo 1. Mas a gente pega esse de cima, certo? Como sendo qualquer círculo, certo? De raio R. É claro que esse raio é positivo e o y maior ou igual que 0, tá? Então, são um conjunto de todos os pares ordenados que estão nessa circunferência aqui, nesse círculo. Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Aqui, ele não me dá o raio, mas ele me dá x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, certo? Essa daqui é o formato geral, né? Forma geral da equação do círculo, certo? Beleza. Então, pegando uma rotação, né? Ou seja, um semicírculo, a partir dessa rotação, a gente tem como fazer o seguinte. Tomando essa desigualdade aqui, né, com y maior do que 0, a gente pode isolar o y, né? Isso aqui, se vocês observarem, parece teorema de Pitágoras, né? Então, isolando o y, vai ficar y ao quadrado menor ou igual, né, a r ao quadrado. Coloco o y para o outro lado, fica menos x ao quadrado. Aí passa a raiz quadrada em ambos os lados, a gente vai ter justamente isso aqui, certo? E é claro, como eu falei para vocês, se o y é positivo, então não precisa colocar mais ou menos, tá? Já que o y é positivo. E aqui nesse caso, a gente vai ter que o x está entre menos r e r, certo? Já que a raiz quadrada não pode ser negativa, beleza? Pode ser negativa. Então vamos lá. Então a gente tem aqui o intervalo de integração, que é menos r e r, e a gente tem a função. Basta calcular agora a integral, certo? Então a gente tem aqui que a integral de menos r a r, né, π aqui fora, e y ao quadrado dx, já que a nossa função é y, certo? Mas pela definição aqui, a gente tem que colocar ao quadrado, certo? A função. Não importa qual seja a função, é ao quadrado. Então aqui, y ao quadrado, quem vai ser? Raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Esse quadrado aqui é esse quadrado aqui, tá? Que é da expressãozinha da integral. Aqui esse quadrado vai embora com a raiz, né? Vai ficar o quê? R ao quadrado menos x ao quadrado. E aqui fora, por que ficou 2r? Ou, desculpa, 2π aqui fora? Certo? Por quê? Se vocês observaram aqui, ó, aqui está de menos r a r. Só que aqui está de 0 a r. Então, ele fez o seguinte. Ele pegou, ao invés de pegar de menos r a r, ele pegou de 0 a r. Ou seja, pegou 1/4, né? Ou seja, uma semicircunferência. Pegou 1/4 da circunferência. Certo? Que vai de 0 a r, né? Digamos assim. Então, aqui a gente tem quarto, uma semicircunferência. Na verdade, escrevi errado, eu fiz errado, né? Na verdade, ele pegou assim, certo? Uma semicircunferência. Então, a gente pegou a metade do raio, né? Ou seja, vai de 0, que R, e dando outra volta aqui, a gente vê a menos R. Então, ele pegou só esse lado, só a semicircunferência. Beleza? Então, pegando essa semicircunferência, a gente tem que fazer 2 vezes de 0 a R, certo? 2 vezes apenas, já que a gente pegou só a metade. Então, 2 vezes de 0 a R da função.
Então, por isso que ficou 2π aqui fora, beleza? Porque senão isso aqui seria, se a gente fosse calcular, eu creio que daria valor negativo, né? Já que tem aqui a parte negativa, certo? E a parte positiva aqui em cima. Beleza? Vamos lá. Só apagar isso aqui para não ficar todo poluído. Então, a gente tem 2π de 0 a r. E se a gente calculando aqui, né? Teorema fundamental do cálculo, já que a gente considera esse r aqui uma constante, já que a gente está integrando com relação a x, então vai ficar r ao quadrado x, certo? Já que é uma constante, a gente está considerando o r ao quadrado como sendo uma constante, e x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, de 0 até r. Então, calculando isso aqui, né, fazendo o teorema fundamental do cálculo, a gente encontra 4/3 de πr ao cubo. Aí, se vocês observarem, né, isso aqui é o volume de quem? Do cilindro. Ou, desculpa, do cilindro não, da esfera, né? Vou abrir aqui o 3D. É aqui, ó. É o volume da esfera. Beleza? É o volume de uma esfera. Então, a gente pode calcular o volume da esfera a partir, a partir dessa formulazinha aqui, né? Que a gente aprende lá no ensino médio ou aqui em geometria espacial na universidade, né? Vamos pular aqui, vamos lá. Olha só. Basicamente, a gente pode observar o seguinte, que tem como fazer, né, calcular áreas dessa forma aqui, né? Entre curvas, a gente viu isso aqui. Então tem como calcular. Tem como calcular a área dela, tem como calcular também o volume a partir de uma rotação, né, de uma certa área. Mas se vocês observarem aqui, essa áreazinha aqui, ela não está, digamos, limitada por um dos eixos, né? Ela está aqui bem centralizada aqui, né, digamos assim. Então, quando a gente for girar, aqui vai ficar um buraco, certo? Ou seja, vai formar tipo um disco, certo? Então, esses discos, a gente aprende lá no ensino médio, né, que tem como calcular a área do disco, né? Que é raio maior menos raio menor, né? Vezes ao quadrado vezes π, né? Uma coisa assim, tá? Só para... Mas a gente vai ver aqui na frente, tá? Então, vai ter um buraquinho aqui no meio, né? Então, a gente tem que fazer volume 2 menos o volume 1, né? Ou seja, a gente tem aqui dois volumes, né? E tem que tirar esse volume, digamos que tem um espaçozinho ali, que tem um buraco, né? Já que a gente vai ter apenas que calcular o volume da parte achurada, né? Que é essa parte aqui da área, no plano, beleza? Aqui nesses casos, fica fácil de fazer, né? Porque se a gente girar em torno do eixo, a gente vai ter completo aqui, né? Vai ter um volume completo. Vai ter algo desse tipo, né? Tipo como se fosse a base de um cone, né? Base de um cone, certo? Vai ter uma figura desse tipo aqui, certo? E é justamente essas figuras desse tipo aqui, ó. Porém, aqui a gente vai ter esse buraquinho, certo? Já que a gente está calculando a partir daquela figurinha que apareceu lá no início, certo?
Aquela figurinha assim, beleza? Então vai ficar mais ou menos uma figura desse tipo, rotacionando em torno do eixo X, certo? Olha aqui, ó. Tá bem descrito, né? Então olha só. Aqui, no caso, quando a gente faz isso, a gente tem essas duas situações, certo? Já que a nossa figura, ela faz isso aqui, beleza? Vou melhorar aqui. Ela faz isso aqui. Essa é a nossa figura, certo? Porém, quando a gente for calcular, a gente tem que calcular a área toda aqui abaixo dessa reta, no caso, e calcular e tirar esse volume, essa área, desculpa, essa área abaixo dessa curva, tá? Então, se vocês observarem aqui, a gente tem, completando aqui, né, essas duas áreas aqui a serem calculadas. Porém, como a gente quer tirar essa parte aqui de baixo, a gente tem que fazer volume da primeira área, a área total, né, pegando as duas juntos, duas áreas juntas, e depois eu vou tirar o volume de baixo, que é o volume de baixo que está em branco, né, não está achurado. Ou seja, se eu fizer isso, vai sobrar apenas a área dessa parte aqui, que é o que a gente quer, beleza? Isso a gente aprendeu lá no ensino fundamental, né? Eu quero calcular a área desse daqui, tenho que tirar outra área, então eu faço uma área menos outra. Nesse caso, o volume menos o outro, né? Então, calculando o volume da parte inteira da figura, da parte inteira, a gente tem que a área está abaixo da reta x igual a y, da função identidade, certo? Então, quem é y? É x. Então, pela definição ali, é x ao quadrado, certo? A função ao quadrado. O intervalo aqui é o mesmo, né? Vai de 1 até 2, 1 até 2, vezes o π lá fora. Isso aqui vai dar x ao cubo, né? Sobre 3, a integral. E varia de 1 até 2. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, a gente vai ter 8 terços menos 1 terço. Opa, eu coloquei 1 aqui, né? É 3, tá? 8 terços menos 1 terço. 8 terços menos 1 terço, 7 terços. Vezes o π lá de fora, né, que é esse daqui, vai ficar 7 π terços, beleza? Então tá aqui, ó. Realmente deu 7 π terços. Esse é o volume total, certo? Total aqui da figura abaixo da reta. Porém, a gente tem que excluir esse outro volume aqui, que vai ser gerado a partir dessa figurinha aqui, né? Certo? Vai ser uma figura desse tipo aqui. Opa, vou melhorar isso aqui. Vai ser uma figura mais ou menos assim, né? Vou colocar em pé aqui. Vai ser uma figura mais ou menos assim. Certo? No espaço. Então, calculando o volume disso aqui, a gente tem que tirar esse volume desse volume total que a gente calculou, certo? Que foi 7 π terços. Então, calculando esse outro volume aqui, que está abaixo, calculando a área, né? No caso, pegando essa área e girando em torno do eixo x, a gente tem essa função, né? Função recíproca, tá? 1 sobre x, beleza? Então, 1 sobre x ao quadrado, no mesmo intervalo de integração, de 1 até 2. Beleza? Então, de 1 até 2, 1 ao quadrado é 1 e x ao quadrado é x ao quadrado, certo? Então, a gente tem que integrar 1 sobre x ao quadrado.
Só que isso aqui a gente pode escrever como sendo x elevado a menos 2, certo? Integrando isso aqui, a gente soma 1 no expoente e divide por essa soma. Menos 2 mais 1. Certo? Então, isso aqui vai ser x elevado a menos 1 sobre menos 1. Então, isso aqui vai dar para a gente menos 1 sobre x. Certo? Então, calculando aqui a integral de 1 até 2 em menos 1 sobre x, tá? Vai ter aqui menos 1 sobre x. Opa! Menos 1 sobre x de 1 até 2. Certo? Então, vai ser menos 1 sobre 2 menos 1 sobre 1. Então, vai ficar menos 1 meio, menos 1 meio, mais 1, certo? Então, tirando 1 meio de 1, é 1 meio positivo. E 1 meio vezes π vai ficar 1 π sobre 2, beleza? Π sobre 2. Então, o nosso volume que a gente quer é a subtração entre esses dois volumes, certo? Já que eu tirei esse volume aqui que está gerado dentro desse outro, né? Essa parte aqui, certo? Eu quero tirar esse volume daqui, ó. Então, tirando ele, já que ele deu π sobre 2, então 7π sobre 3 menos π sobre 2 é 11π sobre 6. Ou seja, é o 11π sobre 6 é o volume dessa figurinha aqui, certo? Desse objeto aqui no espaço. Beleza? Dúvida aqui? Não, é bem simples, né? Só ter essa noçãozinha que temos que tirar esse volume aqui de dentro. E é claro, não dá para ver, mas aqui dentro, aqui faz uma curva, tá? Igual faz aqui nessa outra figura anterior. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar então. Deixa eu ver aqui o que dá para a gente ver mais. Deixa eu ver, de definição, é basicamente o mesmo, né? Mesmas definições aqui. Só que aqui ele coloca para fazer a derivada da integral, né? De a até x, ou seja, volta ao cálculo do volume, né? O cálculo da área, na verdade. Cálculo da área. Esse daqui é o cálculo da área. Da circunferência, tá? Da circunferência. Então, derivando a integral que calcula o volume, a gente tem o quê? A área da circunferência. Beleza? Ver aqui o que tem mais aqui anterior. Creio que você não seja... Basicamente, a gente já viu o que devia. Então, vamos lá. Aqui tem alguns exercícios, né, para calcular o volume. Tá? Já vão fazendo aí, não deixem para depois, tá? Basicamente, eu vou tirar os exercícios, a lista de exercícios daqui também. Beleza? Então, calculando o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo X, no conjunto de pares ordenados x e y, tais que a gente tem esses itens a serem calculados, né? Vamos pegar um aqui, deixa eu ver. Eu vou pegar o segundo aqui, o B. Se você colocar do jeito que está aqui lá no GeoGebra, ele vai te dar o seguinte, olha só. O x está entre 1 e 2, 1 meio e 2, né? Vou abrir aqui. O x está entre 1 meio, opa, né? 1 meio e
2. O y está entre 0 e x. Então, 0 menor ou igual que y, menor ou igual que x. E dá um Enter. Então, olha só. Essa parte mais escura aqui que apareceu é justamente a área a ser rotacionada. Tá? Então, que área vai ser essa? Essa daqui, ó. Daqui para cá, vem na interseção aqui, aqui. Não sei por que não quer vir para cá. Vou colocar aqui e aqui. Depois eu só desloco, né? Pronto. Então, essa é a área a ser calculada. Vou até sumir com esses dois aqui. Olha só. Justamente a área a ser calculada, que é a interseção entre essas áreas que foram formadas aqui por essas desigualdades. Tá? Beleza? Então, vai ser essas aqui. Essa é a nossa área a ser encontrada. Essa é a área, porém, aqui na questão pede o volume do sólido fazendo a rotação em torno do eixo X. Então, olha só, vou diminuir aqui um pouquinho o zoom, afastar aqui e vou abrir aqui a janela 3D, certo? A janela 3D já está aqui. Se eu só melhorar isso aqui, eu acho que esse ponto não está legal aqui. Vou colocar acima melhor. Olha só. Aqui é um meio. Ver se faz. Ah, é. Pronto, tá na medida. Creio eu. Então vamos lá. E dá para ver pelos pontos aqui, né? O ponto B aqui é 2, 0. Ponto C aqui é o 2, 0, mas não tem problema aqui. 2, 2, está certinho. 0,5, 0,5 é o ponto E. Então tá certinho. Agora a gente vai lá para a janela 3D. Tá? Seleciona a primeira janela, vai abrir aqui os ícones aqui em cima. Tá? Abriu esses ícones aqui, ó. Beleza? Vou diminuir aqui o zoom de novo. E vou aumentar aqui. Se vocês observarem, olha lá, a figura está aqui, certo? Essa é a nossa figura. Aqui, ó, se você selecionar essa pirâmidezinha aqui e for lá no último, olha só, o último ícone, ele faz aqui a superfície de revolução para você. Então, a superfície de revolução. Aí ele está pedindo aqui, ó, arraste a curva em torno do eixo. Então, eu quero essa curva aqui em torno do eixo X. Olha lá, ó. Essa é a figura. Opa! Deixa eu voltar aqui. Essa é a figura, o volume, ou desculpa, o sólido cujo volume deve ser calculado, beleza? Bonito, né? Ele fez aqui automaticamente para a gente. Então, deixa eu até colocar em outra posição aqui. Então, olha só. Visto de cima, né, o plano XY, a gente tem a figura lá, tá? Também. E aqui dá para ver que ele vai formando aqui circunferências, certo? Círculos. E a gente tem que calcular a área desses círculos. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Então, tá aí a nossa figura a ser
do volume a ser calculado. Aqui, se vocês observarem, né, ele faz um cálculo enorme aqui, né, parametrizando essa superfície, tá? Ele dá aqui um cálculo enorme a ser feito. Claro que a gente não vai fazer isso, né? Nossa preocupação é apenas em calcular este volume aqui desse sólido, beleza? Então tá aí, ó, mais uma ferramenta. Há um tempo atrás, essa ferramenta aqui não existia, tá? Então, por conta da atualização do GeoGebra, ele passou a ser colocado aqui como mais um ícone de ferramenta a ser utilizado aqui no GeoGebra, tá? Beleza? Então, vamos voltar aqui. Então, aqui, olha só, eu peguei esse intervalo aqui, eu peguei essa função aqui, peguei esse intervalo aqui de baixo, né? Então, deixa eu voltar aqui. É de 1 a 3, né? Vou pegar a letra A mesmo, de 1 até 3. Beleza? Então, aqui eu vou modificar aqui a figura novamente, né? Então, aqui a gente vai ter a interseção entre esses dois aqui. Tá? Vou voltar aqui. É 1 até o 3. Então, esse ponto aqui, E, na verdade, é aqui, 1, 1. Beleza? E se vocês viram aqui, quando eu modifiquei essa figura aqui, ó, ele vai modificando a outra lá também, ó. Tá? Ele vai modificando a figura 3D também. Beleza? Então, é bem interessante, né? Isso aqui porque a gente consegue visualizar o que realmente acontece quando a gente tem essas figuras aqui no plano e rotacionando ela em torno de um eixo, beleza? Então tá aí. Na verdade é essa figura aqui que a gente tem que calcular, né? Olha só. Vou botar ela para girar sozinha aqui, que dá para fazer isso também, né? Ficar animando ela. É para vocês verem que realmente é um sólido de revolução. Vamos lá. Então, para cá, né? Na verdade, eu estou fazendo essa primeira aqui, tá? A letra A. Então, basicamente, você tem que conseguir fazer, vocês têm que conseguir fazer essa leitura, tá? Leitura desses intervalos. Então, basta pegar aqui e fazer o plano primeiro, tá? Ah, professor, tem que colocar no GeoGebra? Não, não precisa. Faz o plano cartesiano. O x ele está variando de 1 até 3. Então, x está variando de 1 até o 3. Beleza? Aí encontrei o intervalo que varia o x. O y é maior ou igual que zero. Quem é y maior ou igual que zero? Certo? Eu estou pegando aqui, ó. Y maior ou igual a zero. Pegando só essa primeira parte aqui do y. Porque é uma função. É uma função em que eu tenho valores de y maiores do que zero. Isso aqui é uma reta. Essa reta y igual a zero coincide com a reta dos eixos do eixo das abscissas, que é o eixo x, tá? Que é aqui o eixo y. Então eu vou pegar valores que estão aqui, ó, que estão acima do eixo x, tá? Isso aqui significa valores que estão acima do eixo x. Beleza. Porém, aqui eu tenho um outro lado, que eu tenho que y é menor ou igual a x. Então eu tenho que pegar valores menores do que a reta, aqui a reta, essa retinha aqui, é a função y igual a x, certo? Que é a reta da função identidade. Vou até colocar aqui de outra cor, né? Tá? Opa, acabei apagando aqui.
Beleza? Deixa eu voltar aqui para o eixo Y, que eu acabei apagando, né? Agora eu vou ter que fazer aqui. Então tá aí, ó. Esse é o gráfico da função x igual a y. E aqui maior, né? X igual a zero, tá? Coincide com o eixo y. Só que aqui eu quero valores maiores ou igual a zero. Então, valores maiores ou igual a zero estão aqui para cima, certo? Estão aqui. E valores menores ou igual a x estão abaixo dessa reta. Estão aqui abaixo, certo? Abaixo da reta. Só que o intervalo x, ele me indica essa área. Então, a área é a reta x igual a 1. Está limitado pela reta x igual a 1, x igual a 3. Pela reta x igual a y, ou y igual a x, né? E pelo eixo x, que é y igual a zero. Então, essa daqui é a nossa área que vai girar em torno do x, tá? Justamente a área que a gente encontrou aqui, beleza? Na verdade, ainda faltou um negócio aqui, né? Faltou eu mudar isso aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Esse B, na verdade, é aqui e aqui, certo? Pronto. Faltou alterar, já que o intervalo vai de 1 até 3, beleza? De 1 até 3. Então, na verdade, é essa figura aqui. É que não mudou muito, porém, o intervalo x alterou, né? Então, a gente tem uma figurazinha maior, tá? Mas no mesmo formato, né? Beleza? Então tá aí. Alguma dúvida aqui, por enquanto, pessoal? Que é importante vocês saberem fazer essa leitura dessas desigualdades aí, entender o que significa essas coisas, tá? Porque senão vocês não vão conseguir construir esse sólido de revolução e muito menos essa áreazinha a ser girada, né, ou rotacionada em torno do eixo, tá? Ele vai gerar esse volume aqui para gente, esse sólido. Vamos lá. Então, girando em torno do eixo x, né, fazendo isso aqui, a gente vai ter aquele sólido. E a partir daí vocês fazem os cálculos, né? Aqui ficou fácil, né? Aqui ficou fácil. Porque está limitado pelo eixo x, então não tem que fazer volume 1 menos volume 2, como a gente fez nessa questão anterior aqui, certo? Ou seja, não tem um buraco aqui, né, para a gente excluir, certo? Esse volume, que representa esse buraco aqui do sólido, beleza? Vamos voltar para cá. Aqui tem vários exercícios, tá? Vocês podem testar lá no GeoGebra, né, que vai dar o resultado certinho, tá? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y agora, certo? Como eu falei para vocês, a gente só viu agora, até agora em torno do eixo X. E em torno do eixo Y? Como é que a gente encontra isso? Bem, basta a gente fazer a mesma coisa. Só que agora, né, pela definição, a função ainda tem que ser positiva, contínua e no intervalo, tá? Beleza? Só que agora o intervalo aqui, x está entre a e b, e a nossa função y está entre 0 e uma função qualquer, né, que é esse intervalo aqui que a gente viu das questões anteriores. Tá? Então, esse conjunto B agora, né, é o conjunto de todos os pares ordenados obtidos pela rotação em torno do eixo x. Tá?
a partir do conjunto A. Então, essa funçãozinha aqui, essa expressãozinha aqui, a gente consegue obter, a partir dela, o volume do sólido a partir da rotação em torno do eixo x. Tá? E se aqui f de x é igual a y, então a gente pode calcular como sendo xy, x vezes y dx, certo? Pegando ainda uma partição. Aqui tem a explicaçãozinha todinha, mas vamos aqui nas figuras, né? Então, a gente consegue encontrar o volume do invólucro cilíndrico, certo? Por que invólucro cilíndrico? Porque aqui também vão ser formados, né, volumes sólidos com aparência de cilindro, certo? Cilindro, para quem, só para recordar aqui, certo? Tem como ser obtido dessa forma aqui, certo? Deixa eu voltar aqui. Lá. Deixa eu colocar assim. O raio 1. Ok. Então, esse daqui é o nosso cilindro, certo? E se vocês observarem, ele está em torno do eixo, ele gira, né? Está aqui como eixo central, o Z, né? O eixo Z, a cota, beleza? Então, nossa cota aqui é o eixo Z. Então, ele é o eixo aqui do cilindro, né? O eixo central. Beleza, então vamos voltar para cá. Então, como vocês podem observar, se a gente girar em torno do eixo Y, né, a gente encontra aqui formatos de cilindros, certo? Cilindros, beleza? Então, esses cilindros aqui, vocês observarem, aqui tem 2π x fx dx, certo? É a nossa taxa de variação aqui. O que que isso significa? A gente lembra que esse 2πx é parecido, bem parecido com o comprimento, certo? O comprimento da circunferência é 2 vezes π. O π aqui está feio, vezes π, vezes o raio, certo? É 2 vezes π vezes o raio. Então, a gente tem aqui vários comprimentos a serem calculados, né? Vários comprimentos. E não agora círculos. Né? A gente tem vários comprimentos a serem calculados, e não apenas círculos. Áreas de círculos, certo? Então, a gente pode pegar aqui o comprimento dessa primeira parte aqui, depois o comprimento dessa outra, e assim por diante. Né? E depois multiplicar por essa altura. E quem é essa altura? É justamente o y, certo? São vários comprimentos vezes a altura. Mas quem é o raio aqui desses comprimentos? O raio é justamente o x que vão aparecendo. Por isso que aqui a gente tem 2π vezes x, certo? 2π vezes x. E para calcular o volume, a gente tem que calcular e multiplicar pela altura, né? Esses comprimentos. Então, a altura aqui é justamente y. Por isso que aqui a gente tem 2π vezes x vezes f de x, tá? Então, o 2π vem aqui para fora, né? Já que é uma constante. A integral vai de 0 a x, x fx dx, tá? Então, a diferença está aqui. A diferença é essa. A única diferença é que a gente não tem lá mais aquela formulazinha de x, f de x ao quadrado, né? Pi, essa formulazinha aqui, né? Não vai ter mais
π vezes f de x ao quadrado, certo? A gente não vai ter mais isso aqui. A gente vai ter, como isso aqui são áreas dos círculos, né, que vão sendo formados, certo? Aqui, nesse caso, a gente vai ter comprimentos, né, que vão sendo formados com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, não, desculpa. Com o aumentar do raio, quanto mais eu aumento, né, mais figuras aqui eu vou formando com o comprimento, com círculos, certo? De comprimento 2πx. Já que o raio aqui, o nosso raio agora é o x, beleza? E a nossa altura aqui agora é o y. Então, vai ser nada mais justo do que colocar que o volume é 2 vezes π vezes x vezes y. Fazendo essa integral, a gente vai ter 2π, integral até o intervalo, né, de a até x, x, f de x dx. Beleza? Aqui tem um exemplo, né? Calcular o volume do sólido pela rotação em torno do eixo y, certo? Que é dado por todos os pares ordenados x, y, dado também por essa desigualdade aqui, certo? Então, vamos ver que figura vai ser essa, né? Formada ali. Deixa eu apagar isso aqui também. Apagar tudo aqui. Ah. Aqui eu vou desenhar, vou colocar lá nossos intervalos, certo? Então, o intervalo x vai de 0 a 1. Então, x vai de 0 menor ou igual x menor ou igual que 1. Pronto. E o y, de 0 até x menos x ao cubo. Então, de 0 menor ou igual que y menor ou igual que x menos x ao cubo. Certo? Então, tá aqui, ó. Vou botar aqui. Qual será a nossa área a ser calculada aqui, hein? É justamente essa pequenininha aqui, ó, que é a área que está mais escura, né, digamos assim, tá? É justamente essa areazinha aqui, beleza? Que vai de 0 até 1, que está abaixo da curva e limitada aqui pelo eixo x, certo? Tranquilo? Então, é justamente essa área aqui. Beleza? Alguma dúvida aqui? Aí aqui ficou complicado, né? E agora? Como é que faz isso aqui? Então, é essa areazinha aqui. Beleza? Justamente essa areazinha. Então, o que que a gente tem que fazer aqui para calcular essa área? Basta fazer a integral da função x menos x ao cubo vai de 0 até 1. Deu um enter. Olha lá, ó. Apareceu a nossa figura. Então, essa daqui é a nossa área, certo? Calculei a área. Então, apareceu a figura da nossa área. Só que aqui ela não aparece, né? Aqui, beleza? Apareceu aqui a figura da nossa área. Então, a gente pode fazer o seguinte agora. Eu vou aqui para o 3D. Vamos lá para o 3D. Aqui apareceu. Apareceu a figurinha. Então, eu vou aqui e rotaciono. Vou ver se vai rotacionar, né? Vai rotacionar aqui para a gente. Ele não rotacionou. Porque a gente tem que ter uma figura bacaninha aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer melhor.
Eu consigo... fazer o seguinte. Duplicar o resultado. Vou apagar isso aqui. Fazer x menos x ao cubo. Certo? Agora eu venho aqui. E rotaciono. Olha só. Construiu aqui pra gente. Certo? Isso aqui é o eixo x e y, certo? E eu rotacionei em torno do eixo x, do eixo y. Vou até trocar aqui o nome. Vou colocar o... Trocar não, vou colocar o nome dos eixos, né? Aqui o rótulo, né? O eixo x, o eixo y e o eixo z. Pronto. Então tá aí, ó. Se vocês observarem, esse daqui é o eixo y, o eixo x. Rotacionei. Então, na verdade, mas a gente quer somente esse volume aqui, ó. Só que aqui, vocês observarem, ele está rotacionado em torno de quem? Do eixo x. E a gente não quer em torno do eixo x, certo? É em torno do eixo... Fez duas vezes, né? Em torno do eixo y, certo? A gente quer em torno do eixo y. Então, vamos girar em torno do eixo y, certo? Aqui, isso daqui. Opa, vou voltar aqui, né? Em torno do eixo y. Não sei por que não está indo em torno do eixo y. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo modificar aqui. Eixo y. Então, enter. Agora sim. Pronto. Facilitou aqui. Olha aí, ó. Ficou bem diferentão, né? Uma figura assim. Se vocês observarem ali, ó, tem um volumezinho dentro, né? Parece uma rosca, uma rosquinha, certo? Então, na verdade, é esse volumezinho que está aqui dentro, tá? Vou aproximar aqui um pouquinho. Olha aí. Aí ele vai surgindo. Então, é esse volumezinho aqui, ó. Só que é só uma parte, né? Porém, como a gente gira em torno do eixo y, ele vai pegando a outra parte lá do outro lado também, né? Ou seja, parece um símbolo de infinito, né? Girando em torno do eixo y, ele vai dar para a gente essa figurinha aqui, certo? Parece uma rosquinha aqui no meio, beleza? É uma figurinha bem complicada de fazer, né? Vou fazer à mão, bem complicadinha. Mas tem como calcular o volume dela. Então, o volume vai ser quem? 2π de 0 até 1, que é o intervalo aqui que x está descrevendo, né? De 0 até 1. De x, que é da formulazinha, certo? Da expressão, a integral. E a função, né? X ao quadrado, x menos x ao cubo. Multiplicando aqui, a gente fica com a integral de 0 até 1, fazendo a distributiva, né? Vai ficar x ao quadrado menos x à quarta, né? X à quarta. Aí basta a gente fazer a integral. Calculando a integral, vai ficar x ao cubo sobre 3 menos x à quinta sobre 5. Certo? Estou fazendo os passos que não foi feito aqui, tá? Então, calculado aqui de 0 até 1.
beleza? E é claro que aqui fora, né, isso aqui está multiplicado por π. Não coloquei, né? Π não, 2π na verdade. Já que é o da fórmula é 2π. Beleza? Então aqui no final a gente conclui que vai ser 4π sobre 15. Beleza? A área desse volume aqui do meio, tá? Que é justamente essa rosquinha formada aqui. E dá para ver aqui, né, que justamente é isso. Na verdade, é metade, né, dessa rosquinha. E se a gente girar em torno do eixo aqui, né, a gente vai ter algo desse tipo aqui, né? Algo desse tipo aqui, só que agora só uma parte, né? Só essa parte aqui de cima. Essa parte aqui de cima. Beleza? Vou apagar isso aqui. Então a gente vai ter só essa parte aqui de cima. Essa cúpula, né, digamos assim. Essa partezinha aqui de cima. Beleza? Falei que era toda a rosquinha, não, mas é a metade, né? Já que é essa figurinha aqui que está sendo rotacionada em torno do eixo Y. Beleza? Então ficaria mais ou menos assim, né? Aí aqui seria um volume aqui, né? Rotacionando aqui. Ficaria tipo uma forma de bolo, né? Aqueles bolo redondo, certo? Vamos lá. Vou pular aqui mais algumas coisas que dá a gente fazer. Aqui tem como calcular também, né? Utilizando o método dos invólucros cilíndricos, né? O método das cascas, digamos assim, também, né? Que é um método basicamente bem parecido com os outros, só que agora eu vou utilizar aqui as áreas, né? Na verdade, as áreas que vão sendo geradas aqui no Y, certo? Ou seja, eu vou pegar essa areazinha aqui e vou girar em torno do eixo Y agora, certo? A gente fez isso aqui, só que em torno do eixo X, tá? Ou seja, basicamente o mesmo conceito, só que muda algumas coisas, né? O que vai mudar? Agora vai mudar o seguinte, o intervalo de integração agora vai estar em Y, beleza? Esse é o nosso intervalo de integração agora, e não mais de A até B, beleza? Tranquilo? Então a gente trocou aí um intervalo de integração, já que a gente está girando em torno do eixo Y. Então a integral agora, já que a gente gira em torno do eixo Y, beleza? Então eu vou continuar tendo aquela mesma definição. A função ao quadrado e aqui π fora da integral, certo? Já que o nosso x agora está em função de y, beleza? Porque eu giro em torno de y. Então esse x aqui, na verdade, é o g de y. G de y ao quadrado, certo? A gente volta para aquela primeira definição do volume, beleza? Então aqui é a mesma definição se girar em torno do eixo x, porém trocando aqui o f de x por x. E, claro, integrando aqui com relação a y, tá? Utilizando, já que a gente está utilizando quem? O intervalo de integração de y, de c até d. É justamente o que está escrito aqui, certo? A gente pega o intervalo de integração de c até d em y.
Então, a gente integra com relação a y, beleza? Então, a gente pega basicamente a mesma definição, né? Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo disso, né? Calcule o volume do sólido em torno do eixo y do conjunto de todos os pontos, ou seja, os pares ordenados, em que a gente tem essas desigualdades aqui, certo? Então, o que é que dá para fazer aqui? O y, desculpa, está entre x ao quadrado e 4. Nem vou para o GeoGebra, olha só, vou desenhar a figura aqui. Aqui a gente tem um plano cartesiano, certo? E vou desenhar as duas funções descritas por y. Y é menor ou igual a 4, ou seja, é menor ou igual que a reta da função constante aqui. Y é igual a 4. E x ao quadrado, né? Menor ou igual que x ao quadrado. X ao quadrado é essa função aqui da parábola, certo? Da parábola x ao quadrado. Deixa eu apagar isso aqui. Vou desenhar melhorzinho aqui, porque está muito aberto, né? Pronto. Então, essa daqui é a nossa parábola x ao quadrado. E essa daqui é a nossa função constante y igual a 4. Beleza? Aqui y igual a x ao quadrado. Aí você olha para cá. Y está abaixo de x à quarta. Ou seja, é menor que 4. Ou x à quarta não. Menor que 4. Menor ou igual. Então ele vai estar aqui abaixo, tá? Certo? Vai ser um desenho aqui abaixo de x igual a 4. Beleza? Porém, o da parábola, né, está maior ou igual a x ao quadrado. Então, maior ou igual está aqui, né? Beleza? Está aqui. Então, se a gente pegar essa interseção, a gente vai ter o seguinte, que vai ser isso aqui, certo? Só que aqui a gente está vendo todos os valores de x são maiores que ou igual a, ou são os valores de x são positivos, sempre positivos ali, né? Porém, como a gente está girando em torno do eixo x, a gente tem que fazer o seguinte, já que x ao quadrado é igual a y, né? Colocando em função de y, ou seja, a inversa, já que se x igual a g de y, é a inversa da função, tá? Y. Então, pegando a inversa dela, a gente vai ter que x vai ser igual a raiz de y, já que a gente tem que derivar em função de y. Então, na verdade, a gente não está pegando mais essa parábola, e sim a sua inversa. Então, qual é a inversa da função x ao quadrado? É raiz de y. Tá? Então, a raiz de y ela vai ser mais ou menos isso aqui. Certo? Deixa eu fazer aqui no GeoGebra, né? Para economizar tempo e escrita, porque então a gente vai demorar um pouquinho. Eu abrir um novo aqui, só para a gente finalizar. Depois a gente vê mais conceitos. Então, raiz de x, SQRT, SQRT de x, vai ser isso aqui, certo? E y, ou g de x, g de x igual a 4. Tem essa figurinha aqui.
certo? Então a gente pega essa intersecção aqui. Não dá para fazer aqui, deixa eu fazer assim. Pegar a canetinha. A gente pega essa área aqui, ó. Essa areazinha aqui que a gente tem que pegar. Beleza? E girar em torno do eixo Y. Girando ela em torno do eixo Y, a gente vai ter ali, tipo... Vai ter uma figura, um sólido através dessa rotação. Vai ser mais ou menos isso aqui, né? Parecendo um cone, mas não é um cone, tá? Vai ter uma figura mais ou menos assim, certo? Girando em torno do eixo Y. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. É interessante a gente saber, né? Fazer esses desenhos. Então, fazendo essa substituição, já que eu tenho que x ao quadrado, né? Variando de 0 até 4, certo? Por que 0 até 4? Que é justamente o intervalo ali do x, tá? E se a gente tiver aqui, como eu mostrei para vocês, a gente tem que pegar a interseção, tá? Deixa eu apagar isso aqui. A gente tem que pegar a interseção entre eles. Vou colocar assim, x ao quadrado. Tá? A gente pegou aqui essa função e transformou em função de y. Beleza? Tranquilo? Então, aqui em função de y, olha onde é que está a interseção aqui, ó. Justamente em 16. Eu vou até fazer a interseção aqui. Interseção entre essas duas funções. Justamente aqui, ó, 16 e 4. 16 e 4. Então, como a gente está pegando o intervalo de y, tá? Então a gente tem que olhar para cá, para o intervalo de y. Deixa eu apagar esse azul aqui. Então o intervalo está indo da onde? De 0 até quanto? Até o 4. Tá? Não é segredo. Que a gente está pegando agora o intervalo de y. Beleza? E girando em torno de y. Então, vai ser de 0 até 4. O x ao quadrado, o x vai ser raiz de y. Certo? A raiz de y ao quadrado, a raiz vai embora com o quadrado, fica só o y. Então, π vai ficar π integral de 0 até 4 de y. Opa, vou melhorar isso aqui, né? Vou ter que comprar uma mesa digitalizadora, né? Porque está complicado. Y dy. A integral de y vai ser y ao quadrado sobre 2, né? Então vai ser π vezes y ao quadrado sobre 2. E integramos y ao quadrado sobre 2, tá? Só isso. De 0 até 4. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, a gente vai ter π vezes 4 ao quadrado, 16 sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2. É zero. Então, isso aqui vai ser 0. Então, vai dar 8 dividido por 2, 16 dividido por 2, 8. Então, vai ser 8 vezes π, que é 8π. 8π, né? Então, tá aqui, ó. O volume é justamente 8π. Beleza? Então, é esse daqui, né? O volume, a área, né? Opa, alguma coisa errada aqui. Ah, tá. Que ele pegou o x sendo x ao quadrado, né? Ou seja, da parábola também. Tá? Mas a gente pode pegar também essa outra parte aqui. Mas aqui no caso ele pegou o x ao quadrado. É justamente essa partezinha aqui, girando em torno do eixo y. Beleza?
Então, vamos lá. Ele fez de outra forma, né? Então, tem vários outros exemplos, tá? Para não ficar muito cansativo, acho que eu vou parar por aqui, mas tem mais algumas coisinhas aqui e eu retorno daqui, tá? Então, aqui a gente parou aqui. Então, na próxima aula, a gente continua daqui, tá? Desse ponto. Fica mais... Porque aqui tem alguns conceitos que a gente precisa utilizar, né? Por exemplo, esses processozinhos aqui, beleza? Ah, não, deixa eu ver aqui. Falta bem pouquinho, então bora ver logo essa parte aqui, né? Falta bem pouquinho. Então a gente finaliza aqui, na próxima a gente já vê aquela parte de volume de um sólido qualquer, tá? Então, vamos lá, aqui tem outro exemplo, eu vou pular esse exemplo, tá? Mas é basicamente fazendo a integral do volume, né? Para encontrar o volume a partir dessas duas curvas, tá? Entre duas curvas, a área formada entre duas curvas. Aí fica pouco mais complicado, né? Ou não? Não, né? Porque a gente vai ter que calcular a área disso tudo aqui, o volume, né? E depois excluir essa parte e essa outra parte aqui. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Excluir essas duas partes. Porém, é basicamente o mesmo processo que a gente viu daquele volume onde tinha um buraco no meio, certo? Vamos lá. Tem alguns processos para calcular, né? Esse volume ali, esse exemplo aqui. Então, vamos ver. Calcule o volume do sólido pela rotação em torno do eixo y, dado pelo conjunto de todos os pares x e y, tal que x está entre 0 e 2 e y está entre 0 e... Aqui não era para ter isso aqui, né? Que já está aqui embaixo. Está entre 0, x ao quadrado sobre 2 mais 1 e y maior ou igual que x ao quadrado menos 1. Então está aqui, ó, a função x ao quadrado menos 1 e x ao quadrado sobre 2 mais 1, certo? Então, a função, né, a área está entre essas duas curvas, certo? Mas está limitado por x, que varia de 0 até 2. Então, de 0 até o 2. Então, até o 2 aqui eu tenho uma interseção, certo? Então, eu tenho que calcular a integral de 0 até 2 dessas figuras. Colocando para girar em torno do eixo y, né, ou seja, em função de y, eu passo esse 1 para o outro lado, vai ficar y menos 1, certo? Multiplicado por 2 vai ficar 2y menos 2, igual a x ao quadrado. Passando a raiz quadrada em ambos os lados, eu vou ter que x vai ser igual a raiz quadrada de 2y menos 2, certo? Isso se eu quiser rotacionar em torno do eixo y, certo? Ou seja, eu pego a função inversa. E aqui a nossa função y igual a x ao quadrado menos 1 vai se tornar y igual a raiz quadrada de 1 mais y, certo? Aí você decide. Prefere fazer em torno do eixo x ou em torno do eixo y, certo? Fazendo desta maneira, eu creio que seja até mais fácil, né? Tirando em torno do eixo x. Ou em torno do eixo y. Já que eu tenho raiz quadrada elevado ao quadrado, tira a raiz, né? Fica até mais simples. Então, o primeiro passo, né, o primeiro processo é utilizando a primeira fórmula, que é em função de x mesmo, né? Ou seja, girando em torno do eixo, certo? Do eixo y, só que utilizando a fórmula lá dos círculos, certo? O cálculo dos círculos, que é 2π vezes x vezes y. Né?
2π vezes o raio vezes a altura, certo? Então, fica tudo em função de x mesmo, tá? Então, utilizando aquela fórmula, né, de 0 até 2, a gente vai ter x vezes x ao quadrado sobre 2 mais 1, né, menos essa outra integral, que é a segunda parte, né? Ou seja, a gente tem que tirar essa parte aqui de baixo, essa outra aqui, certo? Vai ter que tirar essa parte aqui do volume, né? Por isso que aqui eu tenho menos 2π de 1 até 2, x vezes y, que o y aqui no caso é x ao quadrado sobre 2, né? Então, a gente pega apenas o intervalo que vai de 1 até 2, beleza? Já que é a parte justamente que a gente quer excluir, certo? É essa areazinha aqui. Então, calculando isso aqui, né, utilizando o teorema fundamental do cálculo, a gente chega no volume de 7π sobre 2. Tá? Aqui, utilizando a segunda formazinha, ou seja, em função de y, deixando tudo em função de y e calculando aqui, girando em torno do eixo y. Em torno do eixo y, agora a gente vai ter um intervalo de 0 até 3 e de 1 até 3 também, né? Ou seja, a gente tem que excluir essa regiãozinha aqui agora, né? Essa região aqui, certo? Então, a gente vai fazer o mesmo processo, só que agora em torno do eixo y. Então, fazendo isso, né? A gente vai ter o seguinte. A gente tem que x ao quadrado é igual a 2y menos x, menos 2. E, por outro lado, x ao quadrado é igual a 2y y mais 1. Então, pela segunda forma, né? A gente viu que aqui é x ao quadrado dy, certo? A gente acabou de ver aqui que é dessa forma que a gente faz, né? X ao quadrado dy em função de y, beleza? Ou seja, a mesma notação em torno do x, só que agora a gente usa o intervalo com relação a y, dy. Então aqui a gente tem, como a gente já sabe quem é x ao quadrado nas duas funções, então basta substituir. Então de 0 até 3, de 0 até 3, a gente vai pegar a função x ao quadrado, né? Igual a 1 mais y, certo? Que é a função aqui maior. Se eu traçar uma reta aqui vertical, quem é a função menor? É a que entrou primeiro aqui na função, né? Essa reta. A função maior é essa segunda. Então, essa segunda é justamente 1 mais y, beleza? Mesma definição que eu falei para vocês na outra parte, né? Ou nas aulas anteriores. E aqui também, de 1 até 3, certo? Vou apagar isso aqui. Então, de 1 até 3, para não ficar tão poluído, deixa eu apagar isso aqui também. De 1 até 3, a gente tem essa função aqui, certo? O cálculo da área abaixo dela, ou, no caso aqui, acima, né? Olhando assim. Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, de 1 até 3, né? Menos π de 1 até 3 de 2y menos 2, que é essa integral com relação a y. Ou seja, a gente encontra ali o mesmo volume, tá? Utilizando as duas técnicas. Ou seja, se eu rotaciono em torno do eixo y, eu utilizo o primeiro processo, que é aquele do comprimento, né? Vai utilizar o comprimento de várias e depois multiplicar pela altura, certo? Aqui nesse caso, ficou até mais simples, né? A gente gira em torno do eixo y, porém, pega a função, no caso, inversa
e deixa tudo em função de y, já que a gente deriva com relação a y. Beleza? E pega também, claro, o intervalo de y, certo? E no caso de x, continua pegando o intervalo de x, certo? E aqui, intervalo de y. Beleza? Então é isso. Acho que aqui tem um resumozinho, tá? Um quadro do resumo das fórmulas que a gente utilizou, certo? Essa foi a primeira, né? Volume gerado pela rotação em torno do eixo x. Essa daqui pela rotação em torno do eixo y. Essa daqui pela rotação em torno do eixo y, porém pegando o intervalo de x. E essa daqui também a gente pode fazer, que é a rotação em torno do eixo y, do eixo x, ou desculpa, do eixo y, ou do eixo x, porém pegando o intervalo de y, tá? Em torno do eixo x, pegando o intervalo de y. E aqui em torno do eixo y, pegando o intervalo de x, tá? A gente pega sempre o contrário um do outro, certo? Beleza? Então tá aqui só um resuminho. Aqui tem alguns exemplos, alguns exercícios, vocês já podem ir fazendo. E na próxima aula a gente parte daqui, certo? Que é o volume de um sólido qualquer. Beleza? Um sólido qualquer. Mas a gente pega praticamente a mesma definição, né? Que é a área do círculo, certo? Que eu falei para vocês. Beleza? Dúvida, perguntas? Dúvidas? Então a gente se vê na próxima aula. Tem uma dúvida? Então é isso, pessoal. Pode falar, Henrique. Levantou a mãozinha? Oi, oi. Então vamos lá, né? Já que não quer fazer nenhuma pergunta. Por que às vezes tem 2π? Porque é justamente o que eu falei, né? Quando você pega essa função em 2π, você não está pegando os círculos, e sim os comprimentos, tá? Então, vários comprimentos vão gerando vários raios, né? E sempre 2π quando gira em torno do eixo x, do eixo y. Mas também pode ser feito o mesmo método em torno do eixo x, tá? Então, para calcular o volume, utilizando o invólucro cilíndrico, é o invólucro cilíndrico, tá? Então, eu pego noções do cilindro para trazer esse cálculo, né? Para fazer esse cálculo. Então, ao invés de eu pegar áreas de círculos, de discos, eu pego comprimentos, vários comprimentos que vão formar a área da minha base e depois eu vou multiplicar pela altura. Então, por isso que fica 2π vezes x vezes y. Tá? 2πr é o comprimento, 2πr, certo? É o comprimento do círculo. Então, vou pegar vários comprimentos que unidos vão se tornar o quê? Vão se tornar ali o comprimento, ou a área da base, né? A área da base. Vezes y, que é a altura, certo? Então, esse y representa a nossa altura, por isso fica 2π vezes x vezes y. Tá? Aí fica ao seu critério, né? A escolha aí de cada uma dessas fórmulas, né? Que aqui ele colocou como fórmulas. Mas fica ao critério de vocês. Mas as principais são π vezes a integral, né, do intervalo de a até b da função ao quadrado dx. Tá? Essa é a mais fácil. Beleza? Então, essa função aí sim eu pego vários discos. Eu pego
ali a área de vários círculos. Então, a área do círculo é πr ao quadrado, por isso que fica π vezes f de x ao quadrado, beleza? Então, eu escolho, né? Dependendo ali da figura que vai ser formada, eu escolho por onde eu posso girar em torno do eixo x ou do eixo y, que facilita os cálculos, né? Dependendo de qual eixo você vai girar a figura, né? Dependendo de qual eixo, aí fica mais fácil a questão, tá? Então é isso. Mais alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Então vamos nessa, né? Até a próxima, Aqui, pessoal. Tchau, tchau. valeu, professor. Até mais.